sequência nessa nova criatura até o Espírito Santo dizer para que nós mudamos de série. Nós vamos estar falando sobre esse assunto. Vamos abrir em 2 Coríntios 5,17. Os irmãos já estão aí no texto. 2 Coríntios 5,17. Aleluia. Obrigado. Quem achou, diga amém. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Repita comigo: e eis que tudo se fez novo. Mais forte: e eis que tudo se fez novo. Senhor Deus, fala conosco nesta palavra, pois é a tua palavra que nos sustenta, que nos alimenta, pois o Senhor Deus sabe de todas as coisas. Novas são, ó Pai, todas as promessas que o Senhor tem para nós a cada dia, e é por isso que nós rendemos graça, é por isso que nós estamos aqui na dependência do Senhor. Tira todo o cansaço físico e mental. Deus, vem agora, ó Pai, tirar o arrebatador da palavra, repreender o arrebatador da palavra, que agora somente o teu Espírito Santo, Senhor, possa permanecer aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, glorificando ao Senhor, amém? Queridos, domingo passado nós falamos sobre esse tema, e Deus, Ele tem algo para falar conosco hoje. E quando nós falamos de nova criatura, nós falamos de novo nascimento, falamos de transformação, falamos de mudança de vida, a qual esse texto, quando nós observamos e lemos, apóstolo Paulo, ele está dizendo sobre um grande testemunho da vida dele aqui, como Deus, ele tem todo o poder, toda a autoridade para transformar um homem perverso, um homem que é perdido, numa nova criatura, numa nova pessoa. E se alguém está em Cristo, como diz aqui, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo já se fez novo. Então, com Jesus, irmãos, tudo é novo. Quem crê nessa noite que com Jesus tudo é novo? Novos caminhos para seguir, novas forças, novas conquistas e uma vida transformada. Então, com Jesus nós podemos acreditar que é tudo novo nessa noite, que nós trilhamos em caminhos novos, caminhos que era do passado, caminhos que era de angústia, caminhos que era de derrotas, caminhos que era de fracasso, caminhos que era de destruição. Quando nós encontramos com Jesus, nós andamos num caminho de vitória, num caminho de vida, num caminho de transformação, e sabendo que Ele renova a minha força e a sua força nessa noite, amém? E aqui, para ser nova criatura, nós entendemos que, primeiro passo, nós recebemos Jesus como o único Salvador, não é verdade? Porque a sua própria redenção, quando nós estamos diante do Senhor, nós sabemos que ali nós arrependemos dos nossos pecados, e render a Cristo significa que nós temos que mudar um estilo de vida. Render a Cristo é mudar a conduta de vida. Ser uma nova criatura é mudar a maneira de agir. Você agia de uma forma no passado. Você, quando era uma velha criatura, você agia totalmente fora das regras da lei de Deus, sem temor a Deus, desenfreado por si próprio. Mas quando nós encontramos com Jesus, o Espírito Santo direciona o nosso agir, o nosso falar, o nosso caminhar, o nosso pensar. É totalmente diferente quando nós encontramos esse caminho, porque jamais aqueles que não conseguem encontrar com Jesus,
aqueles que não conseguem render o novo nascimento, aqueles que não colocam em prática e têm uma nova vida, não vai conseguir ter um estilo de vida transformado. Isso é para quem quer dizer assim: Senhor, eu caí do cavalo, como o apóstolo Paulo. Eu entendi que é duro enfrentar um Deus todo-poderoso. É duro fugir do propósito de um Deus todo-poderoso. É duro fugir do chamado que o Senhor fez para minha vida. Apóstolo Paulo está dizendo assim: agora eu estou entendendo, foi preciso eu cair do cavalo, perder a minha visão, para entender o propósito de uma nova criatura, do novo nascimento. Quem está entendendo aqui nessa noite? Porque ser uma nova criatura, primeiro aqui, é uma experiência pessoal. Quer dizer, você não pode nascer no lugar de outra pessoa, você pode? Então a experiência pessoal minha e você assim: não, eu vou nascer no lugar de outra pessoa, não tem como. Então essa experiência que nós temos, essa é pessoal. Isso trata de uma experiência muito grande na nossa vida, que ninguém entra no reino de Deus sem nascer de novo. Então, para mim entrar no reino de Deus, eu tenho que nascer. João 3:3 vai dizer que nós temos que nascer de novo, da água e do Espírito. Nós nascemos uma vez no mundo do pecado, mas quando nós entendemos e nós sabemos que Cristo Jesus é a única fonte de salvação, é o único que liberta, que transforma, nós agora queremos um novo nascimento. É isso que a Bíblia está dizendo, que para entrar no reino dos céus nós temos que nascer de novo. Então todo homem, ele nasce no pecado. Quem pode entender? Espiritualmente morto. Então todo homem aqui, ou seja, separado de Deus, esse homem nasce corrompido pela natureza própria. Ele já nasce corrompido porque ele vai herdar dos seus pais. Você já viu assim, olha, um ditado: meu pai nasceu católico, eu vou morrer católico. Meu pai nasceu crente, eu vou morrer crente. Meu pai nasceu espírita, vou morrer espírita. O homem, ele começa a puxar o estilo de vida dos pais, até ele conhecer qual que é o novo nascimento, que isso é uma nova criatura. E eu falo, ninguém nasce católico, ninguém nasce crente, ninguém nasce em religião, porque é nós que decidimos o que nós queremos para a nossa vida. Quando nós queremos dizer, olha, eu quero encontrar com Cristo, ser uma nova criatura, nós tomamos a decisão, nós não ficamos presos em regras e em religiões. Mas se nós voltamos para Cristo Jesus, quem está entendendo aqui, dá um glória a Deus. Porque eu entendo que quando eu e você entregam o seu caminho ao Senhor, imediatamente o que acontece? O Espírito Santo habita na sua vida, habita na minha vida. Porque, irmãos, nós estávamos mortos, nós estávamos ali sepultados. E de repente, quando você faz uma aliança com Deus, quando você aceita Jesus como único Salvador, e quando você entende que só Jesus é o caminho, e quando você confessa com a sua boca que quer Jesus, o Espírito Santo ele vem na nossa vida, ressuscita aquilo que está morto, transforma no novo nascimento nessa noite. Porque nós entendemos que aqui o homem, quando nós entendemos aqui
que tudo começou lá no Éden. E aqui Deus criou o homem tão perfeito. Deus criou o homem espiritual. Deus criou um homem sem maldade. Deus criou um homem segundo o seu coração, a sua imagem, a sua semelhança. Mas quando desobedeceu a Deus, quando o homem agora ele quer obedecer à voz do atentador, como Eva ouviu a voz de Satanás, da serpente. Somente um pedido Deus falou para Eva e para Adão: de toda essa árvore você pode comer de todos os frutos. Os milhares, irmãos, de árvores que tinha ali de fruto, mas somente na árvore da ciência não deve tocar. Se tocais, morrereis. Se pelo menos tocar já ia morrer, imagina comer o fruto. E aí você vê que aí por causa de Adão, por causa de Eva, entra o pecado no mundo, se corrompe todo mundo. Por isso que veio o segundo Adão, Jesus, para a redenção, para remir os pecados, para a transformação, para mudar de direção a vida do homem, para ver se o homem pode retornar de novo, um novo caminho, um novo nascimento. Irmão, isso nos traz algo na nossa vida, porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. É por isso que a preocupação do Evangelho é nós nascer do Espírito, para que o Espírito ele vem nos edificando, porque é um desafio. Eu sou desafiado, você é desafiado, porque a carne e o Espírito todos os momentos estão brigando um com o outro. A Bíblia vai dizer que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sempre o Espírito está pronto para agir, mas a carne sempre está fraca. E às vezes o homem dá mais liberdade para a carne do que o Espírito. É por isso que nós podemos entender aqui que nós precisamos nascer de novo todos os dias. O que é nascer de novo todos os dias? É se arrepender, é arrependimento, é saber que nós somos falhos e precisamos da misericórdia de Deus. A escolha é sua, irmãos. Aqui está em João 1,2, diz: mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus. Então todos aqueles que estão em Cristo Jesus, sem exceção, é uma nova criatura, se tornou filhos de Deus, todos sem exceção, de cultura, de raça, de cor, ou seja, se confessou Jesus como Salvador, se entregou sua vida para Jesus, mudou o seu caminho, sem exceção, são chamados de filhos de Deus. Porque em João no capítulo 17 declara: porque nasceu de novo. Tiago 1,8 vai dizer: porque foi gerado pela palavra da verdade. Entenda isso. Porque o que pode transformar o homem somente é a palavra da verdade. Quando nós ouvimos a palavra da verdade, a transformação vem para a nossa vida. Você sabe que a palavra, ela vem para confrontar os nossos erros, os nossos pecados, a nossa vida que vivia lá fora.
E quando essa palavra da verdade ela chega, você sabe que não há outro lugar se não ser a presença de Deus na nossa vida. E Efésios 2:10 fala porque nós fomos criados em Cristo Jesus. Nós somos criados em Cristo Jesus. Aqui 1 Pedro 1:23 vai dizer: porque nasceu não é somente corruptível, mas é de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. É isso, irmãos, que a Bíblia fala, que isso tudo é a graça de Deus na nossa vida. Vai dizer: se nós agora está em Cristo, nós somos uma nova criatura, nós somos uma nova pessoa, nós estamos com uma nova personalidade. Porque tudo que pertencia à velha ou velho homem já não existe mais. Já não temos mais relação com as coisas que lá atrás que praticava. Aquilo ali para nós agora se tornou um poço de imundície. E agora nós falamos: Senhor, eu quero viver uma nova vida. Isso aqui, nós lemos essa palavra, nós entendemos que o meu passado, o seu passado aponta para que nós éramos umas pessoas mortas. Porque o pecado faz isso. E nós acharmos que nós estávamos vivos, mas nós estávamos mortos. Aí o Espírito Santo fez essa obra de ressuscitar nós novamente. Então, irmãos, a Bíblia quer dizer aqui, quando fala que tudo se fez novo, ele está dizendo que nós estamos vivendo uma realidade nova. Você já não está mais ali naquela realidade que você vivia, você está vivendo uma realidade nova. Você agora tomou para si uma nova realidade. E algo que me traz mais atenção, porque agora você é uma nova pessoa, não é? Então você agora tem uma nova identidade. Eu e você agora, nós temos uma nova identidade. E isso é uma realidade que nós vivemos, porque as pessoas olham para nós e talvez falam assim: não, mas não é aquela pessoa, não é o fulano, se parece, mas as ações dele é diferente, o falar dele é diferente, o proceder, o agir é diferente, a forma que ele expressa há algo diferente. Até parece, mas essa pessoa é outra, porque veio a transformação de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Então, quando a palavra de Deus aqui expressa que tudo se fez novo, ela quer dizer que eu e você foi melhorado. Quem crê que Deus está dizendo que você foi melhorado? Você agora foi novamente transformado. Deus pegou aquilo que estava um bagaço, vou melhorar isso. Mesma coisa do lanterneiro ali. Pegou que é bagaço de carro, todo mundo via que é trem, de repente está brilhando de novo. E para eu ver na rua, você não é que é carro não, o fulano trocou de carro, porque aquilo que era a realidade que você via, aquela lata velha, ele foi lá, transformou. É a mesma coisa do oleiro. Ele vai lá, pega o vaso, quebra, amassa, faz um novo processo novamente. Aí quando olha para aquele vaso, que vaso lindo, que vaso maravilhoso.
Nós somos esse vaso. Nós estamos na mão do oleiro, o oleiro tem trabalhado, tem transformado, é um processo. Não quer dizer que hoje você é uma nova criatura, eu sou uma nova criatura, que nós somos perfeitos, não. Nós estamos sendo melhorados, cada dia o Senhor melhorando, cada dia o Senhor transformando. Cada dia o oleiro vai dar uma mexidinha ali no vaso. Quem está entendendo? Aqui eu e você, nós somos então recriados, refeitos. É isso que acontece, a nova realidade aqui. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? De ter uma nova vida, de ser transformado. Porque antes de nós ser criados, o que nós era? Nós era escravo do pecado. Antes de nós aceitar Jesus como Salvador, nós era escravo do diabo, de Satanás, mas agora nós vivemos uma realidade, que nós temos o nosso respeito. Você agora tem um respeito na sociedade. O diabo agora olha para você, olha, aquilo ali é diferente. Aquilo ali é servo do Deus Altíssimo. Você lembra quando foi expulsar o demônio? O diabo falou, olha, o Deus de Paulo eu conheço, mas o seu não. Porque conhecia que Paulo, ele foi transformado, ele tinha autoridade, e ele estava com Deus. Então até o inferno conhece a sua transformação, conhece a minha transformação, conhece a nossa novidade de vida. É por isso, irmãos, que nós estamos servindo esse Deus maravilhoso, porque eu que acredito, você acredita que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Antes nós éramos dominados pelo pecado. O pecado hoje é um acidente na nossa vida, quem crê? Quando você pensa, você tomou um escorregão e de repente você olha, não é isso que eu quero para minha vida. Eu vacilei, escorreguei essa semana, mas eu quero voltar novamente os meus passos para Cristo. Eu não quero mais fazer parte desse mundo. É diferente agora o nosso agir, porque agora nós não deixamos o pecado, o diabo nos dominar e levar nós para a escravidão. Entenda isso. Porque antes nós era totalmente dominado. O diabo, como diz, fazia de cavalo. Mas hoje, quando o diabo vem acusar você, acusar mim, nós lembramos ele que nós temos um Deus todo-poderoso que lavou os nossos pecados, que Jesus morreu na cruz. E naquele momento que Jesus morreu na cruz, pagou todos os nossos pecados, porque nós somos uma nova criatura, nós entendemos isso na nossa vida. O inferno não pode mais nos oprimir, nos atormentar, pode até tentar acertar os dados, mas nós estamos guardados pelo Senhor nessa noite, porque nós sabemos aqui, até em Romanos 6,4, ele fala que nem o pecado, nem o diabo, nem as consequências do pecado, tais como nem a enfermidade, a dor, a miséria, de toda forma de maldição. Romanos aqui está dizendo que nenhuma dessas coisas tem mais domínio sobre a nossa vida. Entenda isso. Isso é muito interessante, porque uma nova realidade que nós podemos agora ter é usufruir das coisas de Deus. Talvez o diabo ele quer nos dominar, mesmo servindo a Cristo Jesus. Mas aqui em Romanos está dizendo que nada disso poderá nos separar do amor de Cristo Jesus também. Porque nenhuma consequência, nem o diabo, nem o pecado, nem enfermidade, nem dor, nada disso, nenhuma maldição tem poder e tem domínio contra a vida de você aqui nessa noite.
Sabe por quê, irmãos? Ser dominado é uma coisa. Talvez você passe por um momento de enfermidade, de dor, de dificuldade, mas você tem controle sobre todas essas coisas, porque você tem um Deus poderoso. E quando você está vivendo longe de Deus, quando vem a enfermidade, quando vem a dor, quando vem as aflições, vem tudo, você desespera, você não sabe o que fazer, pessoas suicidas, tiram a vida, porque está dominado pelo diabo. Não tem onde recorrer. Mas quando vem todas as consequências, aflições, dificuldade, que pode até chegar sobre o servo de Deus, você tem onde recorrer? Você tem um Deus que você pode clamar nessa noite, amém? E aqui eu entendo uma coisa: você vai descobrir a velha criatura o que praticava. Está tudo na Bíblia aqui em Gálatas 5,16. Você vai ver que as obras que nós, quando nós não servimos a Deus, quando nós estávamos sendo escravos do diabo, o que nós aprontava, que era muita coisa. Em Gálatas 5,16 diante, diz assim: digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Ou 17, porque a carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne, o espírito contra a carne, e esse opõe-se ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não está debaixo da lei. Aí o 19: portanto, as obras da carne, da velha criatura, do velho homem, olha o que está falando aqui, são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e diz mais, e coisas semelhantes a estas, acerca quais vos declaro, como já antes vos disse, que quem os comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha o velho homem aqui, irmãos. Isso aqui tudo é prática do velho homem. Quando nós estávamos no mundo, nós encaixávamos em algumas coisas aqui, não encaixava, irmãos? Quando nós estávamos no mundo, se não praticava quase tudo, mais ou menos algumas coisas aqui, eu tenho certeza, fazia. Ou fazia até mais do que está aqui, né? Agora, as obras da nova criatura, no verso 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, uma coisa bonita aqui, temperança. É só Deus pode dar temperança, não pode, irmãos? Pedro só teve temperança quando ele se tornou a nova criatura. Você lembra da espada? 3 anos e meio andando com a espada ali, e não tirava por nada no ministério de Jesus, ainda cortou a orelha do cabra lá de Malco ainda. Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou e teve um encontro com ele no rio de Tibérias ali, pescando, jogando a rede, ele converteu ali. Quando ele disse: tu me amas, Pedro? Claro que eu te amo. Perguntou assim: tu me amas, Pedro? Te amo, Jesus. Claro que eu te amo. Mas claro que eu te amo. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Para ver a temperança de Pedro. Porque perguntasse mais que 2 vezes, Pedro já estava bravo, já queria matar, já queria bater, já queria fazer. Não era assim? Então, quando Pedro aceitou Jesus com aquela temperança, com aquela calma, Jesus está assim: agora é converteu de verdade, agora é nova criatura, agora apacenta as minhas ovelhas. Já teve confiança para quê? Olha, com essa temperança, ele pode cuidar do meu povo. Ele pode cuidar das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Ele diz: e sobre esta rocha eu firmarei a minha igreja, e sobre essa igreja as portas do inferno não vai prevalecer. Então está dizendo: olha, temperança, contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência.
Se vivemos no Espírito, andaremos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Agora eu quero chamar a sua atenção. As obras da carne foi com 16, irmãos, pode contar aí, 16 itens. Agora do Espírito foi 9. O trem do mal parece que rende mais. O trem do mal parece que aflora mais. Parece que o trem do mal tem mais atração. Agora do Espírito, agora 9. E é difícil, às vezes, você manter aqui 3, 4. Agora do mundo, você faz todas e ainda quer fazer mais. Porque o velho homem está induzido pelas coisas satânicas, pelo diabo, dominado pelo diabo. O diabo faz ele fazer todas as coisas. Mas quando nós viemos para Cristo, Deus não obriga nós a fazer nada. Deus não quer te obrigar, Deus quer que você faça, porque você ama Ele, porque você quer andar com Ele, e você quer ser obediente a Ele. Por isso que o diabo ele vem e arromba a porta, tá, já entra. E Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei. Jesus é educado. O diabo já entra causando confusão. E é assim. Então, irmãos, esta palavra nessa noite, eu quero falar para você. Às vezes nós temos que fazer uma reflexão na nossa vida, porque às vezes o velho homem quer ressuscitar. Talvez a temperança de Pedro quer acabar. Talvez a sua perseverança nas coisas de Deus vai começando a se esfriar, a diminuir. Talvez o velho homem já comece a ressuscitar sentindo saudade das paixões lá atrás, das coisas que praticava lá atrás. Davi sentiu saudade quando estava no palácio, quando estava atrás das muralhas, o que era um homem forte, espiritual. Foi para o palácio, agora cometeu o homicídio, adultério, o velho homem ressuscitou. Mas não quer dizer que Deus não amou Davi mesmo assim, porque Davi se arrependeu. E tanto que depois Deus falou que Davi era o homem segundo o coração. Basta o que? Arrependimento. E basta nós entendermos que nós devemos deixar de lado aquilo que entristece a Deus. E talvez é tão difícil. Para Deus não foi, mas para o homem é difícil, você vai entender. Será que um líder, um pastor, alguém que está à frente à obra, depois que Davi foi lá, matou, adulterou, tem coragem de pôr ele aqui na frente? Tem coragem de dar um cargo para ele? Sei o que? Davi vai queimar meu filme. Davi vai escandalizar o meu ministério. Como é difícil, né? Mas sempre Deus dá chance para o ser humano. É isso que Deus quer dizer, que esse é um fruto do Espírito, ter compaixão, ter amor. De saber que as pessoas caíram, mas é preciso nós estender a mão para levantar elas, para dizer: olha, Deus quer te salvar, Deus quer novamente que você regresse, que você volte novamente. É assim que é o Evangelho. Lembra de Sansão? Desobedeceu tudo. Não era para tocar em nada imundo, em cadáver. O que ele fez? Pegou o leão, estraçalhou o leão todo, rasgou todo. Nem um cabrito nós dá conta de rasgar, irmão. Nem um cabrito, se dá um cabrito para nós não rasga. Agora ele pegou um leão, rasgou o leão todo, foi embora. Quando voltou, o quê? O melzinho estava prontinho lá dentro do leão. O que ele fez? Não podia comer nada.
tocar em nada imundo. Foi lá, comeu do mel, ó, melzinho gostoso, ó. Depois, no caminho, foi encontrar o quê? Olha, uma queixada de jumento. Vai dizer lá que aquela queixada de jumento estava fresquinha, até melando. Não podia tocar nada nisso. Pegou aquela queixada, até melando. O que faz? Ainda foi lá, matou o quê? 1000 homens, uma queixada. Quando você imagina Davi, você imagina que é um incrível Hulk, né, irmãos? O Sansão. Você imagina que ele é um incrível Hulk, forte, mas não era isso, irmãos. Era o Espírito Santo que estava sobre a vida de Sansão. Mesmo ele fazendo tudo errado, o Espírito Santo ainda estava na vida dele, tentando ver se ele mudasse de direção. E depois ele vai e encontra quem? A Filisteia, Dalila. E lá que o negócio começa, porque às vezes o velho homem, ele começa a ressuscitar, porque é assediado por várias Dalilas, e nós temos que ter esse cuidado do assédio das Dalilas. E ele foi no erro, caiu, de repente pega Sansão, rapa a cabeça. Mas uma coisa, ainda Deus ainda deu uma chance para ele, quando ele clamou, quando levou ele, amarrou ele nas pilastras. O que ele disse? Deus, me dá, Senhor, pela última vez, essa unção para me vingar os meus olhos que está furado. E Deus novamente vai sobre a vida de Sansão. Sansão agora, as pilastras são derrubadas, e ali Deus deu graça para ele mais uma vez, porque Deus, ele tem misericórdia, irmãos. Quem é nós para falar que alguém não tem uma chance novamente? Que alguém caiu, não pode levantar novamente. Que alguém que ficou fora do seu ministério, largou por um período, por alguma coisa que aconteceu, que não pode regressar novamente. Só Deus tem o poder de mudar a história do homem. Fica de pé nessa noite. Eu quero que você nessa noite reflita na sua vida quando nós orarmos. Eu creio que Deus, ele tem um poder nessa noite. Aleluia. Nessa noite você pode falar: Senhor, eu quero ser preparado. Eu quero ser preparado, Jesus, não para ficar aqui. Eu quero ser preparado para ir, Jesus. Aleluia. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou Quem crê? daqui, pra casa voltarei. Aleluia. Ele vem me buscar. Em breve. E com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar. Eu anseio, E com Jesus. ele eu irei. Eu anseio por esse momento, Pai. Aleluia. O Messias aguardado, Oh, aleluia. ele vem me buscar. Ele já está vindo buscar a igreja. É tempo de preparar. É tempo de transformação. É tempo de regressar novamente. É tempo de dizer: Senhor, eu quero regressar, eu quero ficar firme. Não importa o que você fez ontem, no passado, o que importa é o hoje. E o que importa é se você dizer: olha, eu quero, Senhor, eu quero, Pai, eu quero ser uma nova criatura. Me ajuda, Pai. És adorado entre nós, Oh, aleluia. tão desejado aqui. Senhor, transforma, Senhor, aqueles, ó Pai, nessa noite que precisam de Mas nada se transformação. comparará Aqueles que foi com a julgados, ó glória Pai. que há de vir. Senhor, agora transforma e trabalha no coração.